E se você costuma ir ao supermercado, já deve ter percebido que alguns produtos se tornaram os vilões da cesta básica. Estamos falando especialmente do feijão e da batata. Por que esses produtos estão tão caros nos supermercados? O que nós vamos tentar entender a partir de agora, conversando com o engenheiro agrônomo da Emater, o Alano Tonin, que vai falar conosco sobre este assunto. Obrigado pela presença, Alano. E a pergunta da dona de casa, enfim, de quem vai ao supermercado é sempre a mesma, né? O que aconteceu com o feijão, que era considerado, vamos dizer, a comida, até comida de pobre, dá para dizer assim, né? O arroz e o feijão, que é o básico, né? Não é comida de pobre, mas é o básico. Por que ele ficou tão caro? Bom, primeiramente agradecer a oportunidade, o espaço, né, para a gente estar aqui conversando. Com relação ao feijão, então, o que mais tem influenciado essa variação no preço é o clima, que ocorreu no último verão, principalmente, né? Em função de ser um ano bastante chuvoso, muitos produtores optaram em plantar soja ao invés de plantar feijão. O feijão, em anos que tem muita umidade, tem um maior risco de perda, né? Então, o maior volume de feijão que vem para nós aqui no Rio Grande do Sul vem do estado do Paraná. Isso aconteceu muito lá. Bastante chuva no período de plantio. O produtor optou em plantar soja, então, e reduziu a área cultivada com essa leguminosa. E é o que acarretou nessa elevação do preço, né? Certo. Mas isso quer dizer que a gente não produz em quantidade suficiente? Não. O brasileiro come mais do que produz? Aqui no Rio Grande do Sul a gente acaba trazendo um pouco do que é consumido dos outros estados. Não somos autossuficientes em produção de feijão. Certo. Então estamos na dependência, né, de produtores dessas outras regiões também. Ok. E quando o presidente interino Michel Temer falou que, se for preciso, ou já tomando uma decisão, facilitar a importação de feijão, isso vai ser um facilitador para o consumidor. Sim. Mas um problema para o produtor. Isso estancaria, digamos, essa subida no preço, né? Nesse momento, entrando mais produto no mercado. Para o consumidor é bom, porque não vai sentir tanto no bolso, mas em contrapartida para o nosso produtor, se continuar entrando esse feijão até o período que tenhamos a próxima safra, né? Pode ser uma concorrência e frustrar um pouco o produtor daí, né? Certo. E esse produtor, pelo menos neste momento que o feijão está lá em cima, ele está ganhando dinheiro? Sim, nesse momento sim. Está empatando? Porque geralmente o produtor reclama que só perde. Nesse momento sim. Está preço dentro do aceitável. Sim. E além do feijão, a batata inglesa também se tornou um outro problema para quem compra. E ainda mais para os gaúchos que costumam fazer o churrasco acompanhado da salada de batata, né? Salada de maionese. É o mesmo motivo, não? Sim, também influenciado pelo clima, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a região dos campos de cima da serra, hoje se sobressai a região que mais produz batatinha, né? Batata inglesa. E o ano muito chuvoso também para essa cultura acaba prejudicando, né? Esse último ano teve uma forte influência do El Niño, né? Que são chuvas bem acima da média e traz bastante problema fitossanitário, né? Doenças mesmo na cultura, né? Certo. E há uma boa perspectiva para o consumidor? Ou a gente ainda vai ter um bom tempo de feijão caro, vamos ter que substituir o feijão por outros tipos de alimentos? Vai depender muito da próxima safra, né? Que vai estar fortemente influenciada pelas condições de clima novamente, né? Em função dessas perspectiva de que vai ter um El Niño, né? Um Laninha nesse próximo ano, talvez tenhamos um ano mais seco. Para áreas onde tem irrigação, tranquilo, né? Os produtores vão irrigar se tiver deficiência hídrica e talvez a produção seja bem melhor do que esse ano, né? Aqui no Rio Grande do Sul daí já pode ser um pouco prejudicado porque são áreas pequenas onde são cultivado o feijão. E se for um ano de seca, diminui a produtividade e não vai ter tanta oferta de produto. Mas talvez daí com o aporte de produção dos outros estados o preço tenha uma melhora, mas vai depender do clima, né? Certo, mas não há uma muito boa perspectiva. Por enquanto não tem nem como afirmar, né, que vai melhorar ou não, né? A tendência é que o consumidor e você aí de casa vai ter que continuar procurando alternativas, né, ao feijão.
Não era um assunto que a gente havia programado, mas agora me veio à cabeça, porque saiu no Jornal Informativo nesta quinta-feira a questão da erva mate, e nós somos muito grandes produtores, né, os maiores do estado aqui na região. E agora está por 12, 13 reais o arroba, né? A arroba, e já saiu por 18. E a região lá do Uruguai, do Alto Uruguai, também está reclamando do preço. Essa é uma outra questão também que se parou um pouco de produzir e subiu o preço. E agora o que aconteceu com a erva mate, o que pode ter acontecido com a erva mate, que baixou tanto o preço ao produtor? Teve um pouco de influência aquele período onde o preço esteve bastante elevado, né? Aqui na região até 30 reais a arroba, a gente ouviu produtores comentando que estavam comercializando, né? Então, muitas áreas que estavam, digamos, desativadas, que não era prioridade na propriedade, os produtores acabaram investindo de novo nessas áreas, melhorando a questão de manejo, adubação, né, os tratos culturais, e retomando a extração dessa matéria-prima, né, e comercializando, assim como implantação de novas áreas, né, que talvez o efeito não seja em função disso, porque foi recente, né, são áreas que ainda estão em crescimento, né, mas ocorreu um aumento na produção, né. E há como fazer uma média para que se evite esse tipo de coisa, tanto no feijão, quanto na batata, quanto na erva mate, enfim, o tomate já foi o vilão uma outra época? É um pouco difícil, porque o produtor vai em função do preço da época, né? E acaba tomando a decisão em função do preço da época e do clima, né? E a tendência é que no período seguinte o consumidor sofre. Isso. O que a gente teria que ter, assim, é não depender exclusivamente de uma ou duas culturas, né? Ter uma variabilidade maior, né? Então, vamos supor, outras alternativas ao feijão, né? A lentilha, por exemplo, se tivessem o próprio consumidor, né? E o produtor também, né? Tendo outras fontes de renda, acaba diluindo isso dentro do ano, né? Certo. Bom, fica aí a dica para você. Alano, a gente agradece aqui a tua presença. E sempre que tiver alguma novidade na área da produção, lá da Emater, quiser trazer para a gente, pode ficar à vontade. Da mesma forma, agradeço a oportunidade e deixo um abraço para todos que nos assistem.